abaixo a sua opinião. E o São Paulo até aqui, né, começo de fevereiro, não perdeu nenhum jogador por lesão, graças a Deus, né? Isso tem um motivo, né? Faz parte de uma nova estratégia do departamento médico do São Paulo, da área da saúde, né? O clube tem ali adotado um protocolo diário para prevenir e antecipar eventuais problemas físicos na temporada. O DM do clube está totalmente, ou foi totalmente reestruturado, mudou muita coisa lá. Os jogadores então passaram a ser submetidos a avaliações constantes. A área médica faz mapeamentos físicos por meio de formulários, né? Os atletas, além dos exames, né, com ultrassom, etc., tem avaliação diária da fisiologia. Nessa parte, os atletas, inclusive, relatam a qualidade do sono e também possíveis dores. Eles também são monitorados constantemente após os treinos, né? Cientistas do esporte ali também acompanham de perto ali as cargas dos jogadores e o esforço de cada atleta individualmente durante as atividades, né? A partir dos dados coletados por GPS, e é possível identificar se alguém ultrapassou os limites físicos pré-estabelecidos. Quando isso acontece, novos exames são realizados, né? Por exemplo, o Danielzinho, o Caleri e o Luciano, esses últimos dias apresentaram uma sobrecarga, né? Após detectarem essa situação aí, a dinâmica de treinos desses jogadores acabaram mudando um pouquinho. Eles não chegaram a ficar de fora de partidas, né? Mas teve algumas mudanças e que fizeram eles estarem em campo, estarem à disposição ainda, tá? Enfim, será que finalmente neste ano a gente vai sair essa assombração das lesões no São Paulo? Tomara que sim, né? O ano passado foram mais de 70 casos registrados. Neste momento, no departamento médico, o São Paulo conta apenas com o André Silva e o Rian Francisco, ambos que tiveram lesões ligamentares no ano passado. O Luan, que era um que estava lesionado, se recuperou, já até jogou contra o Santos e pá, né? Então, São Paulo ali esvaziando o departamento médico, finalmente, graças a Deus. E a justiça negou um pedido aí da Mara Casares, ela que tá sendo investigada pelo escândalo do camarote, né? Tem um inquérito aberto, tá tudo sendo investigado, teve até mandado de busca e apreensão na casa da Mara, né? Mara que pediu à justiça a abertura de uma nova investigação agora sobre o vazamento dos áudios que a desmascarou, né? A justiça, obviamente, negou esse pedido e fez mais do que certo. A defesa de Mara está reclamando da repercussão da operação e dos vazamentos, tá? A justiça nega o pedido e diz que os acessos aos autos do processo será liberado a todos os advogados que defenderem os investigados. Isso acontecerá após a chegada dos relatórios da operação de busca e apreensão. É bom a Mara e os demais investigados ali não se esquecerem das palavras do Douglas Schwartzman, vulgo Jack, onde ele diz, abre aspas, clandestino, irregular, eu ganhei, você ganhou, todos ganharam, fecha aspas, né? Palavras dele. O áudio é claro, não tem manipulação, não tem questão fora de contexto, não tem escapatória, rapaziada, não tem defesa. Obviamente, a justiça no Brasil é lenta, é falha, né? Talvez eles nem sejam punidos na justiça brasileira, mas ao menos dentro do clube, do São Paulo Futebol Clube, eles têm que ser punidos. Eles precisam ser expulsos para sempre. Não podem mais pisar no clube social, não podem mais pisar no Morumbi. Eles têm que ter uma punição severa, serem expulsos do quadro associativo. Essa é a minha opinião, quero muito saber a sua. E a Mara, acabou pra você, Mara, pelo amor de Deus, para que tá feio. E a nova camisa do São Paulo versão 2026-27 sairá antes do esperado, tá? De acordo com o jornalista Marcelo Braga, ela vai estrear já nesta quarta-feira contra o Grêmio no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Seu lançamento oficial acontecerá um dia antes, na terça-feira, depois de amanhã. Até o momento não vazou nenhuma imagem ali de fato, né, da nova camisa. O que vazou foram designs ali possíveis, supostas novas camisas, mas nada de foto real, tá ligado? Foram apenas alguns designs feitos ali que indicam que existe a possibilidade de ser essa camisa e tal, mas nada confirmado ainda, o que pra mim é muito bom não vazar a nova camisa e tal. Eu acho bem mais da hora ter aquele impacto da surpresa, né? Os valores devem ser o de praxe, o padrão, né, rapaziada? Versão jogador quase 500 pau, versão torcedor 250, né? A qualidade do produto, da camisa, dos bordados, né, da estampa é diferente. Eu hoje em dia compro apenas na versão jogador, porque eu acho uma qualidade muito melhor, emborrachada. Essa aqui inclusive é na
versão jogador, camisa de goleiro de 2023, se não me engano. Enfim, 2023, 2024, né? Alguma coisa assim. Bom, por enquanto, o lançamento é apenas da camisa 1, tá? A linha de treino, viagem já está disponível ali em sua maioria. Tem apenas algumas jaquetas, algumas blusas que ainda não estão à venda, mas deve ser disponibilizada ainda essa semana. Tão empolgado aí pra nova camisa do São Paulo? Comente aqui abaixo que eu quero saber. E o São Paulo tá de olho no mercado em busca de novos reforços, né? Já falei aqui pra vocês que a prioridade da diretoria São Paulina é um novo meia armador, um camisa 10. O Crespo pediu um novo camisa 5, né? Um volante marcador. A diretoria não negou o pedido para o treinador, tá, rapaziada? Mas fez um outro pedido ao argentino. A diretoria quer que Crespo avalie, antes do clube ir ao mercado, a diretoria quer que o Crespo avalie Luan, né, que é um marcador, e o Matheus Ferreira, joia das categorias de base do tricolor, que se destacou no time sub-20 de Alan Barcelos. O segundo está voltando de férias ainda e em breve deve ser integrado ao elenco principal, ele que foi comprado em definitivo junto ao Vasco da Gama. E com a possível ali, é bem provável, na verdade, que com o Alan Barcelos integrando a comissão técnica fixa do São Paulo, do profissional, né, é bem possível que o Matheus Ferreira ganhe algumas oportunidades. O São Paulo analisa o mercado interno, está de olho nos destaques do Campeonato Paulista, mas na minha visão, eu acho que o São Paulo nem deveria ir ao mercado não, cara. Tu quer um volante? Você tem o Luan, você tem o Matheus Ferreira, você tem o Jorge, você tem jogadores bons aí no elenco, né, vindo da base, que você poderia oportunizar, valorizar e fazer dinheiro com esses moleques, né, deixar eles jogar, deixar eles... Você tem aí no Pablo Maia, né, que tá embaixo ainda, mas também é um volante marcador, é um camisa 5 também, né, então você tem algumas alternativas, algumas opções. Resta o Crespo saber aproveitar essa molecada da base, né, e ao invés de ficar... O que me irrita nos treinadores gringos, rapaz, é que eles vêm pra cá e eles começam a trazer um monte de gringaiada, com todo respeito, né, isso aqui não é pejorativo, mas eles trazem um monte de gringo meia boca aqui pra jogar e deixa a molecada da base de Cotia, que muitas vezes tem mais qualidade que esses gringos que vêm, deixa a molecada de Cotia escanteada. E isso me irrita demais, cara, demais. Ó, o Crespo pediu o Julian Fernandes, pediu o Zenon. 2 jogadores em baixa, meia boca, sendo que a gente tem aqui o Luca, a gente tem o TT, temos o Paulinho, temos jogadores de qualidade aqui, né? O Paulinho, por exemplo, pra mim é melhor que o Tapia, mas o Tapia tá à frente, por quê? Porque é gringo. Simplesmente porque é gringo, não é porque o Tapia é um craque, o Tapia é um espetacular, não é um jogador pereba, mas eu acho o Paulinho mais jogador. Mas o Paulinho não vai jogar porque o Paulinho não habla. Essas coisas me deixam um pouquinho indignado e assim, pé da vida com o Crespo. Não só com o Crespo, mas com todos os treinadores gringos que vieram, que sempre oportunizava somente os compatriotas, né? Enfim, rapaziada, a rescisão de contrato de Oscar com o São Paulo está travada e já não é de hoje, tá? É esperado uma rescisão de forma amigável entre as partes. O principal entrave neste momento aí são os valores das luvas, né? Que é a premiação pela assinatura do contrato do jogador ali quando ele chega ao clube. O contrato de Oscar com o São Paulo é válido até o final do ano que vem. As luvas, elas são diluídas durante o contrato do jogador até o final, e de acordo com informações, o Oscar tem a receber R$1,5 milhão em luvas, né? Clube e staff estão discutindo quanto disso seriam pagos, né? Existe uma contradição, o clube diz que tem que ser proporcional, o staff do atleta quer o valor integral, enfim. Essa divisão, essa discordância é porque o contrato será rescindido 2 anos antes do término, né? E tem mais, o Jorge Nicola trouxe uma informação a mais sobre isso. Segundo o Nicola, que aí não é uma fonte tão confiável assim, né? Mas eu tô só trazendo para contextualizar. Segundo o Nicola, o Oscar e seu staff estão pedindo $2 milhões, 10 milhões e 100 mil reais mais ou menos na cotação atual, para rescindir o contrato. Essa informação do Nicola ainda não foi confirmada, tá, rapaziada? É uma informação apenas do Nicola. Oscar parece ter aceitado ali abrir mão do que tem a receber de atrasados do São Paulo. Sim, São Paulo deve salários para o jogador, tem atrasados, e o Oscar estaria disposto a abrir mão deste valor, mas não quer abrir mão do valor das luvas, que está em aberto e que nem é tão alto assim em relação ao salário, tá? Até o momento não existe ali um avanço para a rescisão do contrato. Apesar disso, o Oscar não recebe mais salários do jogador do São Paulo, tá? Isso acontece desde novembro do ano passado, desde quando ele teve aquele problema e decidiu se aposentar, ele já não recebe mais salários do São Paulo. Sobre a rescisão, não há uma data prevista para que o acordo seja encaminhado, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí. Por enquanto, nada de rescisão, o Oscar segue vinculado ao São Paulo, não joga e não recebe salário também, mas o vínculo ainda é
existente, digamos assim, tá, rapaziada? Tá vigente, né? Continuando com as informações e falando de outro craque, o nome de Marcos Leonardo voltou com tudo no mercado. O técnico do Al Hilal é o Simone Inzaghi, irmão do Pippo Inzaghi, que fez muito sucesso no Milan. Ele tá novamente preterindo o Marcos Leonardo em relação a outras alternativas. O Benzema, que foi contratado recentemente, será o titular, e o Darwin Núñez, que era do Liverpool, né, atacante uruguaio, será o substituto imediato do francês. Com isso, Marcos Leonardo ficará sem espaço novamente no Al Hilal, né? A janela de transferências nos principais países do futebol europeu já fechou no último dia 13, ou seja, Marcos Leonardo tem poucas alternativas e pode ganhar força no futebol brasileiro, já que a janela vai até o mês que vem, tá? Segundo um portal renomado que cobre diariamente o Al Hilal, Marcos Leonardo teria negociações em andamento com clubes russos e brasileiros. Não cita o São Paulo, tá? Flamengo, Palmeiras também estão de olho no Marcos Leonardo. A seleção paulina segue fazendo barulho pedindo a vinda do jogador pra cá, ele que é São Paulino de infância, e a empolgação aumentou ainda mais por conta de uma notícia vindo desse mesmo portal, tá, rapaziada? Esse mesmo portal afirma que o Al Hilal topa emprestar o Marcos Leonardo e pede 1 milhão de euros, 6 milhões de reais mais ou menos na cotação atual. Além disso, os árabes estariam dispostos a pagar parte do salário do atleta para ele jogar por empréstimo em outro clube. O ano passado, vale a gente lembrar que o São Paulo tentou a contratação do Marcos Leonardo e o Al Hilal pediu 12 milhões de reais e o São Paulo não quis pagar. O valor caiu pela metade. Será que agora vai? Vamos aguardar, tá? O São Paulo analisa, monitora a situação do jogador, mas ainda não fez nenhuma movimentação em direção à possibilidade de negociação ou contratação. O problema é que o Al Hilal, rapaziada, vai querer colocar uma opção de compra fixada na casa dos 40 milhões de euros, valor que está completamente fora da realidade financeira do São Paulo, ou seja, apesar do valor de empréstimo ter caído pela metade, dificilmente São Paulo vai atrás da contratação do Marcos Leonardo, porque a opção de compra é muito alta, então é muito complicado você acertar essa contratação aí. Então vamos continuar com Tapia mesmo e Caleri aqui no ataque, né? Mas pô, se viesse Marcos Leonardo ia ser top, hein, mano? Meu Deus do céu. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, pra gente trazer informação nessa live também, Vitor Boni, pra gente trazer então bastidores, eu falei do Pedro Ferreira e ontem fiz uma matéria no UOL, que vocês podem conferir no site do UOL Esporte, que diz, né, que o Pedro Ferreira está na mira de 2 clubes do futebol europeu. São eles Ajax e Fenerbahçe. É o Fenerbahçe da Turquia e o Ajax da Holanda estão de olho no futebol do Pedro Ferreira, monitoram ele, portanto, já aí desde a Copinha principalmente. Ele tem 18 anos apenas, tem só 3 jogos pela equipe profissional do São Paulo, 2 ano passado e 1 apenas esse ano. É um jogador muito elogiado e aí eu fui apurar com algumas fontes também em relação a esse interesse. Hoje o time mais interessado por ele, que lidera esse interesse, é o Fenerbahçe. Ele está no radar desde a Copinha, está sendo ali algo já especulado na Turquia. E ele é um jogador que deve ter uma oferta do Fenerbahçe em julho. Vale lembrar que na sexta-feira, no caso ontem, fechou a janela turca e cara, assim, não era também a ideia do Fenerbahçe fazer um movimento imediato, né? Mas ele, então, está na mira do Fenerbahçe, principalmente, que prepara uma oferta por ele em julho, quando abre a janela dia 20 de julho, pode ser que já venha como oferta pelo Pedro Ferreira. O Ajax, por sua vez, time que levou David Neres e Antony num passado recente do São Paulo, observa ele desde o ano passado, então desde 25, né, ele já está na mira do Ajax, desde que ele tinha 17 anos, ele já está na mira. Tem relatórios positivos em relação ao meia, mas o Ajax não conseguiu avançar em uma negociação esse começo de ano e aí pode chegar também para competir com o Fenerbahçe em julho, né? Então em julho deve ter aí pelo menos uma oferta pelo Pedro Ferreira, meia do São Paulo, de 18 anos, Pedro Ferreira na mira da Europa. Entra aquela coisa, Boni, não é por isso que ele tem que jogar, ele tem que jogar porque ele é bom jogador e foi bem, mas quanto mais minutagem ele tiver, maior vai ser a venda, né? Agora, essa virada de chave que o São Paulo viveu com a saída do ex-presidente Júlio Casares, agora parece que está mais ou menos ali no rumo de tentar arrumar a casa, né, num movimento ainda muito inicial de tentar arrumar a casa. Isso aí já é, para mim, um sinal positivo, porque na última janela que levaram todos os moleques da base de São Paulo, quem fez a rapa no tricolor foi
Rússia e Ucrânia. Agora pelo menos é Ajax e Fenerbahçe. Já está aumentando o prestígio dos times interessados. Não, e isso, assim, aumenta prestígio, mas é algo também que, assim, pro cara, potencial de venda... É muito melhor. Futura. Pô, a gente vendeu o Alves e o Henrique com 20% de venda futura. Cara, quem vai comprar um cara que tá jogando na Rússia, que ninguém vê os jogos, ninguém enxerga no Shakhtar, no CSKA, é difícil. É só campeonato local. Cara, é difícil pensar que esses caras vão ter projeção. Ainda o Ferreirão pode ter um pouco mais, né? Porque o Shakhtar ainda, ele projeta um pouco mais. Mas de resto, cara, então seria importante aí, caso ele seja vendido, acho que pra ele, individualmente, pela forma que joga o time, acho que no Ajax ele é um cara que teria ali maior sequência, né? Joga de pé em pé, ele tem, cara, essa característica, então, e pra venda futura também. Espero que ele não saia nem em julho do São Paulo, que ele fique até o final do ano. A gente sabe que é um cenário, às vezes, utópico, né? Exatamente, claro, e o presidente Harry Macis falou, né, que não quer fazer esses movimentos de vender às pressas os garotos, né, vender desesperadamente. Quer dar uma segurada, fazer com que eles façam a transição para o time profissional, que eles deem resultados esportivos e aí no momento de vender num valor também que ajude o São Paulo, né? Que não seja uma merreca, que juntando 5 caras não dá um que, por exemplo, o Palmeiras vende. Então acho que é um movimento também do São Paulo tentar, claro, olhar para a sua situação financeira, olhar para as vendas que são importantes, mas cara, se você segura um pouco mais, o jogador, ele já desenvolve também um pouco mais dentro do time profissional, claro que se recebe minutagem, né? Se ficar no banco de reservas mofando aí também não vai adiantar nada, o cara não vai se valorizar, mas se você passa algumas etapas também da profissionalização, do desenvolvimento dele, ele chega com um valor maior também para os times europeus. Então, não adianta ficar só vendendo de forma desesperada, tem que também colocar para jogar, mostrar que ele pode entregar dentro de campo, desenvolver algumas das habilidades, alguns dos aspectos técnicos, alguns dos aspectos táticos também, para que ele chegue cada vez mais pronto para o futebol europeu e aí também, justamente, seja uma venda mais valorizada e com mais potencial de revenda também lá na frente. E justamente isso, foi uma brincadeira que eu fiz sobre os times interessados, mas é justamente isso que você falou, Gabi. Esses clubes que você citou, que você apurou e trouxe a informação, Ajax e Fenerbahçe, são conhecidos como clubes, pelo menos pra gente aqui dentro do mercado, clubes de transição para esses clubes maiores dentro do futebol europeu. O jogador vai lá, faz uma temporada de destaque pelo Ajax, uma temporada de destaque pelo Fenerbahçe, já tem outros clubes grandes ali, maiores do cenário europeu, que estão de olho, porque está ali mais perto. Nesses mercados escondidos, como o da Rússia, que hoje vive uma série de problemas, e mesmo o da Ucrânia, que tudo bem, ainda é um pouco mais ativo, o Shakhtar é um pouco mais observado, mas ainda assim escondido, pelo menos dentro dessas ligas que são mais visadas, a comparação é injusta até, porque Holanda tem uma visibilidade muito maior, Turquia tem uma visibilidade muito maior, e o São Paulo pode, além de fazer uma boa venda direta, receber uma grana indireta também que pode ajudar lá na frente. Então esse processo de transição da garotada para o time profissional, ele tem que ser muito bem pensado. Não pode ser nada feito na emoção, nada feito no desespero. Tem que colocar os moleques para jogar, tem que fazer com que eles deem resultado esportivo, que mostrem dentro de campo do que eles são capazes, e aí sim, com tranquilidade, mas sem ser bobo também, vendê-los para o futebol europeu, porque infelizmente a roda gira dessa maneira hoje. Infelizmente você tem que vender os seus garotos mais promissores para o mercado do exterior, mas tem que fazer isso de forma inteligente para que o clube não saia perdendo nem dentro de campo e nem nas contas na hora de vender esses garotos. É isso, perfeito. Assim a gente projeta, espero que seja uma venda positiva. Ele vai sair em algum momento, né? Mas espero que seja por um alto valor aí. O Pedro Ferreira. São Paulo acertou um novo contrato aí com uma joia de Cotia, Nicolas Ferreira, assina seu primeiro contrato profissional com o tricolor. O meia tem apenas 16 anos e é conhecido na base como Nico. Agora ele tem contrato com o clube do Morumbi até o final de 2029. Sua multa rescisória para clubes do exterior é de 60 milhões de euros, mais de 370 milhões de reais. A assinatura do novo contrato aconteceu na última quinta-feira. O Nico chegou a estar na mira de alguns olheiros aí do futebol europeu. Um dos olheiros veio lá da Alemanha para ver o jogador atuando em Cotia. Ele que é meia, tá, rapaziada? Bom,
Parabéns ao Nicolas aí pela renovação de contrato, pelo novo vínculo com o clube do Morumbi. Boa sorte no futuro aí na carreira, né? E falando ainda em base de Cotia, o São Paulo tem que resolver uma questão contratual de outra joia, tá? Felipe Negrutti tem vínculo com o tricolor até junho deste ano apenas. Em janeiro deste ano até teve ali um certo avanço na negociação pela renovação do contrato, contudo, longe ainda de um acordo entre as partes, tá? O futuro do volante, então, no Morumbi segue indefinido. Negrutti já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Se fizer isso, ele sai a custo zero em julho, na verdade, quando encerra seu vínculo com o clube do Morumbi. Hoje, as informações apontam que a negociação está travada. O motivo ainda não sabemos se é por conta de valores, né, questão de salário, luvas ou etc, ou se é questão de falta de oportunidade, né, rapaziada, porque o Crespo, ele colocou um monte de gente aí pra jogar, né, fez rodízio pra lá, rodízio pra cá, mas o Negrutti pouco atuou, pouco entrou em campo, né? E a falta de minutagem, obviamente que deixa aí o moleque receoso, né? Ali meio ressabiado, não sabe se vai ser aproveitado ou não. Então, vendo essa oportunidade de sair a custo zero para qualquer clube que ele quiser, então fica nessa, né? Até o momento, não sabemos sobre se vai ter conversas pela renovação nos próximos dias ou não. Se o São Paulo bobear, vai perder o moleque de graça. Você renovaria o contrato de Felipe Negrutti? Aproveitaria ele no elenco? Comente aqui abaixo a sua opinião. Falando em oferta, 2 clubes da Turquia se interessaram aí e sinalizaram o interesse por Ferreirinha. Seriam eles, né, rapaziada, o Besiktas e o Trabzonspor. Os 2 da Turquia, como eu falei, inclusive o último entrou recentemente na disputa, porque o interesse do Besiktas já é antigo, rapaziada, é um interesse já que vem desde o ano passado. Neste momento, as conversas até então eram iniciais, tá? Falava-se em valores próximos aos 6 milhões de euros, 37 milhões de reais na cotação atual, para negociar o Ferreirinha. A diretoria do São Paulo acompanha de perto a situação, a movimentação e com muita cautela. Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial. Aliás, a janela de transferências lá na Turquia já fechou no dia 6 desse mês, tá? Essa semana que passou, ou seja, ao menos por agora o Ferreirinha fica no São Paulo. Ele que foi titular ontem contra o Primavera, no primeiro tempo foi muito bem, mas se tem uma coisa que me irrita no Ferreirinha, é que o cara não sabe tomar decisão, cara. Na tomada de decisão ele é péssimo, e as informações que vinham lá do Rio Grande do Sul de quando ele jogava no Grêmio, é que ele é isso aí mesmo. Ele faz um negócio espetacular, mas na hora de tomar a decisão certa, ele não toma. Então isso me irrita bastante. E outra coisa que me irrita bastante é que o cara se recusa a usar a perna esquerda. O cara tem a possibilidade de fazer um cruzamento com a perna esquerda, ele prefere girar 250 vezes ali e tentar trazer pra direita pra fazer alguma coisa. Ferreirinha tem que melhorar muito alguns fundamentos. É um bom jogador, mas tem que melhorar demais alguns fundamentos. Eu não acho que vale o que o São Paulo pagou por ele, não. Mais de 25 milhões de reais, eu acho um absurdo pelo Ferreirinha. Mas enfim, vou repetir, pelo menos por agora o Ferreirinha fica, né, na janela do ano passado, acho que foi em setembro, né. No finalzinho, na janela de transferência do ano passado, o Besiktas tentou levar o Ferreirinha, fez uma proposta oficial. Na ocasião, o São Paulo recusou a oferta, pois naquele momento, ele era considerado um jogador muito importante para o time do Crespo, né. Tava como titular e pá. Hoje o Ferreirinha não é titular absoluto, até foi ontem, né, rapaziada, mas não é absoluto, então é um jogador útil ainda, mas pode ser negociado em breve. Ofertas podem chegar pelo atacante de 27 anos de idade, mas apenas na próxima janela de transferência. Se não me engano, vai ter uma janela de transferências extra por conta da Copa do Mundo, né, vamos ver. Você venderia o Ferreirinha ou acha que ele é importante para o time do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. E para finalizar o vídeo, recentemente o Santos sondou a situação de Alisson. O meio-campista não tem mais clima para ficar no São Paulo, mas a sondagem do Santos é apenas em inicial, tá? Não é nada avançado, não tem nenhuma proposta oficial por Alisson neste momento, tá? E está sendo especulado nas redes sociais uma eventual troca entre São Paulo e Santos. Alisson indo para o Santos e Roleiser vindo para o São Paulo. Essa troca fez a torcida São Paulina se agitar nas redes sociais. O portal Somos São Paulino sugeriu essa troca, tá? E tem um outro jornalista, um perfil aí que tá falando que o São Paulo pediu o Roleiser em troca do Alisson. Essa informação não é confirmada, tá? Não há nenhuma negociação nesse sentido no momento de Alisson indo para lá e Roleiser vindo para cá. Nem mesmo foi cogitada essa possibilidade entre as partes, tá? Ou seja, é mais coisa
coisa de internet, é mais coisa de torcedor mesmo, né? Página, etc. Nada de concreto, não. O que sabemos é que o Alisson está fora dos planos do Crespo, né? O treinador deixou bem claro no que o Alisson não está nem entre as prioridades para opções no banco de reservas, tá ligado? Nem pro banco de reservas o Alisson tá conseguindo. O Roleiser já foi alvo do São Paulo no mercado, mas isso há alguns anos atrás, quando ele estava no Benfica ainda, né? Não deu certo a negociação e hoje ele nem mesmo tá no radar. O Santos pagou caro no Roleiser, é um jogador que tem muito valor de mercado. O valor de mercado dele acho que é 25 milhões de euros. Os caras não vão negociar o jogador em troca do poderosíssimo, do grandiosíssimo Alisson, né? Pelo amor de Deus. Eu só trouxe essa informação pra vocês aqui para deixar bem claro que não há nenhuma possibilidade dessa troca acontecer. Então, para quem tem esperança, tire o cavalinho da chuva, não vai acontecer, ao menos não por agora. O Alisson recebeu a sondagem do Santos, mas ele dá preferência para clubes da Major League Soccer dos Estados Unidos. Alisson e seu staff estão trabalhando para conseguir algum clube lá na gringa, lá nos Estados Unidos, para ele atuar. Pois eles mesmos sabem que no São Paulo dificilmente ele vai conseguir reverter a situação que ele mesmo, o Alisson, se enfiou ao tentar ir para o Corinthians, um dos maiores rivais do São Paulo, historicamente falando, né? Então, o Alisson tá procurando um novo clube, pode ser que ele jogue contra a Ponte Preta lá fora de casa, né? Vai ser um jogo mais tranquilo, não vai ter tantos torcedores do São Paulo, acho que nem vai ter torcedor do São Paulo, pode ser que ele jogue, mas não significa que ele vai permanecer no São Paulo. A janela de transferências no Brasil fecha no dia 3 de março. Já nos Estados Unidos, abre nas próximas semanas. Por isso que estão cogitando essa possibilidade, ou Brasil ou Major League Soccer, mas com prioridade na Major League Soccer dos Estados Unidos, beleza?